Eu tava de boa nesse domingo quando de repente chega aquela mensagem que você jamais imagina que você vai receber. Olha, o craque Neto deu uma exclusiva sobre o Fluminense. É que tem um jogador do Fluminense indo pro Cruzeiro. Aí você fala, peraí, faz no menor sentido. O craque Neto tá dando uma exclusiva do Fluminense que não tem nada a ver com o Corinthians também? Pois é. Vou botar o vídeo aqui pra rodar, mas antes deixa eu me apresentar. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. E vamos lá, cara. Este aqui é o vídeo, tá? Publicado pelo jornalista. Eu não sei se ele é jornalista. Apresentador, né? Acho que chamar de apresentador é o mais correto. O Neto, apresentador da Band e do canal, né? Da Rádio Craque Neto, falou isso daqui, ó. Arias já acertou verbalmente com o Cruzeiro. Isso mesmo, esse jogadorzaço do Fluminense, esse craque de bola, fazedor de gols, articulador, um dos melhores jogadores da posição. E que eu sei, e que ele já é jogador do Cruzeiro, hein? E que foi pedido do Fernando Diniz, aceite pelo Alexandre Matos, pelo presidente. Então Arias não fica no Fluminense. Arias vai jogar no Cruzeiro a partir do ano que vem. Informação da Rádio Craque Neto. Bem, vamos lá. Eu até falei bastante nesse domingo sobre o que é notícia de bastidor, o que é notícia de fato. Isso daí é uma notícia de fato. Olha, Arias vai jogar no Cruzeiro no ano que vem. Não é bem assim que a gente já sabe, mas vamos lá, tá? Obviamente, sai uma notícia dessa, todo mundo foi apurar, o Vitor Lessa conseguiu contato com uma pessoa do staff do John Arias. Tá aí, ó, na tela o tweet. Deixa eu até dar um zoomzinho aqui pra galera conseguir ver. Sobre John Arias no Cruzeiro, falei com uma pessoa do staff do jogador e com outra pessoa ligada ao Fluminense. Ambos negaram a informação de que ele está negociando com o Clube Mineiro. Mas sabemos como funciona o futebol, não é por acaso que as informações envolvendo Arias e Cruzeiro estão sendo jogadas por aí. Vou falar disso já já. Mas antes, deixa eu só pontuar também que o Gianfranco... é difícil falar o nome dele, mas vamos lá. Gianfranco Petruziello, que é o principal dono ali da empresa que agencia o John Arias, né? Dá pra gente chamar ele de empresário do John Arias, postou só isso daqui, ó. Fake news. @10craqueneto, dizendo que a notícia não era verdadeira. Como eu sempre falo, quando é uma notícia desse tipo assim, fake news, a gente já viu pessoas, clubes, etc., negando uma coisa e depois a coisa acontecendo. Então a gente não pode levar só a palavra da pessoa como uma fonte de apuração. Mas a gente tem que colocar aqui os pontos que o próprio empresário foi pro Twitter dizer que isso é mentira. Vamos lá, tá? O que se sabe? Se sabe que esse vídeo aqui que o Cauã Tinoco postou é muito importante pra gente saber o que o Fluminense pensa do John Arias, tá? Olha aqui só, o que o Fluminense pensa do John Arias é isso daqui. Todo mundo sabe que ele tinha o desejo de sair na janela, todo mundo sabe que eu, enfim, impus uma condição do Fluminense para ele sair, essa condição não chegou àquilo que o Fluminense desejava, e a gente se acertou de que ele fica com a gente até o final do ano e que na janela de dezembro, atendendo às condições que o Fluminense tem combinado com ele, a gente, enfim, realiza o desejo dele de jogar na Europa, não tem nada a ver com o Cruzeiro, e essas condições, por exemplo, passam para que não seja para nenhum clube do Brasil, só para deixar muito claro. Então é isso, assim, as pessoas têm que compreender que ele é um profissional, tem esse desejo, né? Ele também tem que compreender, e ele compreendeu que o clube também precisava se proteger nesse momento e tê-lo aqui para nos ajudar até a reta final, porque, para deixar muito claro, assim, eu sou o presidente da instituição, para mim o que interessa é o Fluminense. O Fluminense está acima de qualquer coisa, é que a gente está. Ou seja, tá bem claro na fala, essa fala do Mário Bittencourt foi há um mês atrás, né? A fala dele é muito clara do que é a posição do Fluminense. Não sai pro Brasil, né? Da posição do Fluminense, a única hipótese, diria eu, né, do John Arias sair para o Brasil é com alguém pagando a multa do John Arias, que a gente não sabe exatamente quanto é. A multa nacional, ela é baseada no salário. O salário do Arias é um bom salário hoje em dia, baseado no tempo que falta de contrato. O John Arias, ele tem
contrato com o Fluminense até agosto de 2026. Vai passar a Copa do Mundo dos Estados Unidos e o John Arias ainda vai ter contrato com o Fluminense, tá? Então não é um contrato que acaba agora, no final do ano, não é um contrato que acaba no meio do ano que vem, no final do ano que vem, não. O John Arias ainda tem quase 2 anos de contrato com o Fluminense. Então também não é um valorzinho qualquer ali que seria para o Cruzeiro pagar essa multa. O que a gente sabe, que é fato confirmado e que dá pra gente confiar? O Cruzeiro, sim, tem interesse no John Arias. O Cruzeiro, sim, gostaria de contar com o jogador. E aí é que eu abro só um parêntese. Dito isso, os outros 19 clubes da Série A também gostariam de contar com o John Arias. Fecha aspas. Os outros 19 não, porque um deles é o Fluminense, né? O Cruzeiro e os outros 18, né? Que o Fluminense já tem. Fecha aqui o parêntese, mas só para poder destacar qual que é a situação do Cruzeiro. O Cruzeiro, de fato, já manifestou esse interesse. O John Arias, a gente sabe que da parte dele, o John Arias não tem qualquer problema no Fluminense, o John Arias não tem qualquer problema de jogar no Fluminense, o John Arias gosta do clube, tem um carinho, a torcida tem um carinho com ele, tem isso tudo. Porém, a gente sabe que o desejo do John Arias é jogar na Europa, ou seja, não faria muito sentido ele trocar o Fluminense pelo Cruzeiro. E por mais que a gente saiba que não dá pra confiar muito em palavra de jogador e etc, esse meio do futebol é muito complicado, a gente tem que lembrar que se o problema do John Arias, o que o Cruzeiro pode oferecer que o Fluminense tem menos? Dinheiro. O Pedrinho, dono dos supermercados BH, o novo dono da SAF, tá descarregando dinheiro no Cruzeiro e eles vão ter um orçamento maior para oferecer um salário mais alto pro John Arias, né? E isso é o que o Cruzeiro tem que o Fluminense não tem. O Fluminense tem a boa relação, o carinho, o costume, o convívio com a equipe do Fluminense. O Cruzeiro também tem Fernando Diniz, né? Só para deixar claro, também é um fator ali que aproxima o John Arias. Porém, a gente já viu na prática que o John Arias não está se movendo por dinheiro. Isso é raro no meio do futebol. Você pode até dizer que era melhor que ele se movesse por dinheiro, mas é um fato, ele não está movendo por dinheiro. Porque o Fluminense fez uma proposta nos moldes de salário da Europa e ainda se ele preferir ir para a Europa. Então, dá para poder ter esse mínimo de tranquilidade. Por que não dá para ter 100% de tranquilidade? Porque eu concordo com o Vitor Lessa. É muita coisa, eu não sei se o Neto inventaria isso do nada, tá? Vale destacar um ponto, né? Chegaram a comentar, o Neto é corintiano, totalmente identificado com o Corinthians, pode ter tentado ali só causar dar uma conturbada no Fluminense que está disputando para não cair, mas acho pouco provável isso. É mais fácil dar instabilidade em outros clubes do que no Fluminense nesse caso, que o Fluminense já está mais acima ali da tabela. Não acho muito provável não, mas estou trazendo aqui a hipótese que alguns levantaram. Então assim, creio eu que tem um interesse do Cruzeiro, esse interesse está sendo falado, talvez tenha havido uma conversa do empresário com alguém do Cruzeiro, mas eu olho para a situação e penso que vai me surpreender muito se o John Arias for para o Cruzeiro, porque até agora nada do que foi falado e nada do que foi feito de atitude demonstra uma possibilidade do John Arias de ir para outra equipe do Brasil por dinheiro, ou enfim, alguma coisa que o Fluminense não tenha. Vai me surpreender bastante. Bem, uma outra informação, tá, que eu trago aqui, também informação apurada aqui do Raiz Tricolor, é que o contrato de Mano Menezes vai até o final de 2024 no Fluminense. Você fala, pô, Gabriel, que gênio, hein? Apurou que abriu o site do Fluminense, tá escrito isso lá? Sim. Também. Essa parte também eu fui lá, no site do Fluminense, está escrito lá que é até o final de 2024. Porém, existe sim, é uma dúvida que... Era uma impressão que todo mundo tinha, né? Todo mundo tinha essa impressão e tal, mas eu fui apurar e sim, existe o famoso gatilho no contrato do Mano Menezes para que, em caso de permanência na Série A do Campeonato Brasileiro, o Fluminense renove o contrato com ele para 2025. Eu não sei o detalhe do contrato, porque todo contrato tem uma cláusula de quebra de contrato, né? Você não pode ficar amarrado para sempre. Os contratos, as pessoas falam isso, né? Contratos foram feitos para serem quebrados. Então eu não sei qual é a cláusula para quebrar esse contrato em caso do Mano Menezes salvar a gente
E, de repente, a gente não querer... A gente não tem muita opinião. Eu tô falando do Fluminense, né? O Mário Bittencourt, a comissão de diretoria do Fluminense, não querer a permanência do Mano Menezes. Não sei se é uma multa em dinheiro, que seria uma espécie de bônus, né? Porque, às vezes, tem alguns contratos que, por exemplo, quando o Internacional caiu para a Série B, o Guto Ferreira, ele treinou o Internacional na Série B e é ele quem sobe o Internacional de fato. Só que no contrato dele tinha um bônus em dinheiro, eu não sei se era um bônus em dinheiro ou se era uma renovação meio que garantida que caso essa renovação não fosse efetivada, viraria um bônus, caso ele subisse o Internacional. O que o Inter fez? Tipo assim, o Inter fez uma ótima campanha, então faltando 4 rodadas o Inter precisava de 3 pontos, demitiu o Guto, trouxe o Odair Hellmann e ganhou o jogo com o Odair, subiu com o Odair. Não foi o Guto Ferreira que não subiu, não foi o Guto Ferreira que subiu. Então, a gente não precisa dar ali o bônus pra ele. O Guto Ferreira entrou na justiça e, até onde eu vi, ele ganhou. Não sei se, de repente, ele perdeu em outra instância. Mas ele tinha ganhado, porque, obviamente, ele que subiu o Internacional. Por que eu tô contando toda essa história do Inter? Porque você tem vários modelos de contrato desse tipo. Mas, sim, existe um gatilho de um contrato do Mano Menezes para que ele fique para 2025 em caso de escapada. 2 coisas que é importante que a gente lembre, tá? A primeira é pró-Mano Menezes. Na verdade, as 2 são pró-Mano Menezes, né? De certa maneira, mas vocês vão entender. A primeira delas é a seguinte. Causar um desespero, tem um gatilho nesse contrato. Tem que lembrar que quando o Mano Menezes chegou, o Fluminense tinha 6 pontos em 11 jogos. 6 pontos. Não, quando o Mano Menezes chega, a gente tem 6 em 13. Foi 6 em 11 com o Diniz e depois 0 em 2 com o Marcão. Então, assim, escapar naquele momento, se você não sei, eu consigo me lembrar muito bem da minha sensação, porque eu tenho os vídeos e eu posso voltar e ver os vídeos. Assim, era um desespero completo. Então, naquele momento, eu tenho certeza que se chegasse lá atrás pro Gabriel e falasse bem assim, Gabriel Amaral, que não gosta de Mano Menezes no geral, não gostava principalmente, né? Já tinha uma péssima impressão do Mano Menezes, tá? Não queria, inclusive, a contratação dele. Se chegasse lá atrás e falasse bem assim, Gabriel, o treinador que chegar, qualquer um deles, pode ser o Oswaldo de Oliveira, que eu odeio, chegar e salvar o Fluminense, você assina pra 2025? Eu falo, assino. Eu falaria assino, meu amigo. Se o maluco fizer esse milagre de salvar o Fluminense, só que a questão do Mano Menezes é que ele foi refém do próprio sucesso, porque ele salvou rápido demais, teve tempo de oscilar, foi mal nas Copas, etc. Não é um treinador que eu quero pra 2025, mas não tem como tirar o mérito dele. Se ele salvar a gente em 2024, tá muito na conta dele. Então esse é o primeiro detalhe, né? Não dá pra dizer que é uma cláusula absurda, porque ninguém naquele momento ia aceitar vir pro Fluminense. Porque sabia que era um moedor de técnico, como foi o Cruzeiro 2019. O Fluminense de 2024 é muito parecido com o Cruzeiro de 2019. A diferença é que lá o Mano Menezes já estava desgastado e saiu. E quem chegou não conseguiu ter o pulso firme, conquistar, mas ter ao mesmo tempo arrebanhar a galera para poder conseguir arrancar a escapada. O Rogério Ceni não conseguiu, o Abel Braga não conseguiu, talvez o Rogério Ceni faltava esse conquistar a galera, que o Mano Menezes até conseguiu, e talvez pro Abel Braga faltava esse pulso um pouco mais firme em alguns momentos, né? Acabou que o Cruzeiro caiu com o Adilson Batista. Então o Fluminense tinha muitas semelhanças, e acabou que até os defeitos do Mano Menezes foram úteis pra gente. Esse negócio dele ser grosso, ignorante, não aceitar muito desaforo, acabou fazendo com que muitos jogadores que estavam... o famoso, né, nem aí, ou fossem afastados e não contestassem muito, ou acontecesse a situação que aconteceu com o Marcelo. O segundo detalhe que eu ia falar é o seguinte, que eu falei que é meio que pró-Mano Menezes, mas que eu discordo, tá? É que se o Mano Menezes escapar com o Fluminense, eu diria que é 99% de chance de que o Mário Bittencourt queira renovar com ele. Não é só porque tá lá no contrato, é querer dar continuidade pro trabalho, em forma de agradecimento. A gente já viu isso acontecendo com o Wellington, a gente já viu isso acontecendo com o Hudson, jogadores que não tinham performado nada. Você acha que com um treinador que tiver feito uma campanha para fazer a gente escapar do Z4 depois de estar morto dentro do campeonato, você acha que ele não vai fazer? Vai fazer. Minha opinião, eu não acho um absurdo terem feito esse contrato com gatilho para 2025. Repetindo, a situação era caótica demais. Tá? Não era a gente em 2020 disputando jogador com o Cruzeiro, o Danilo Barcelos, e tendo que dar anos a mais de contrato para poder o cara não ir para um time da Série B. Não era isso.
Era a gente desesperado para poder se salvar na Série A, onde um time ninguém queria aceitar. Então, eu até entendo. Dito isso, me dá a caneta na minha mão nesse momento, eu pergunto quanto é a multa. Porque eu não vejo o Fluminense evoluindo na mão do Mano Menezes numa montagem de elenco pro ano que vem. O Fluminense conseguiu ressuscitar no campeonato com o Mano Menezes. Projetar uma temporada com ele não me agrada muito. O perfil do Mano Menezes parece ter um pouco de prazo de validade dentro de um elenco e não gostei das contratações que ele indicou. Questão de tática de jogo, de retranca, ofensividade, etc. Eu acho que isso é coisa menor ali dentro da situação. Porque eu acho que se você montar uma boa retranca, você é um ótimo treinador. Se você montar um bom ataque, você é um ótimo treinador. Enfim, e você vai ganhar os jogos, que é o objetivo final. Enfim, então tem essa informação. Há sim o gatilho no contrato para o Mano Menezes ter esse contrato em 2025. Não sei qual é a cláusula, se é uma multa, se é um bônus que de repente pode ter que ser pago em caso de rescisão de contrato. Porém, na minha análise, ao olhar a toda a gestão Mário Bittencourt, acho pouquíssimo provável que em caso de permanência do Fluminense, que é algo que provavelmente vai acontecer, se Deus quiser, acho pouquíssimo provável que ele não fique. Enfim, tamo junto. Se gostou desse vídeo, deixa o like aqui embaixo. Até a próxima. Valeu!